Dando sequência à série de vídeos Família e Escola, hoje o tema que eu trago é uma pergunta. Os pais devem fazer as tarefas de escola com os filhos? Este é um grande dilema nas famílias brasileiras. Quem pode ter um dos pais ou algum adulto em casa para acompanhar as tarefas que a escola manda para os alunos? Aí tudo bem, é uma questão que facilita. Mas a maioria de nossas famílias trabalham, os pais, né, pai, mãe, o adulto que está em casa muitas vezes é alguém assim que não tenha estrutura, às vezes, de acompanhar algum parente, o avô, às vezes, né? E às vezes a empregada, né, o funcionário do lar que está ali, mas também está cheio de tarefas para fazer na casa. O que então a gente vai pensar sobre essa demanda? O primeiro passo é que a gente tem que entender que as tarefas de aluno que a escola manda para a casa, para o aluno fazer em casa, tem uma importância de criar-se o hábito, sim, de estudar para além da escola. É uma forma de que a criança ou adolescente possa levar para casa a continuação do que ele está estudando. Porém, isso precisa ser respeitado a faixa etária. Então, por exemplo, crianças de 5, 6 anos que ainda não estão com a habilidade plena para ler, para escrever, mesmo que algumas escolas forcem a barra para isto, não é indicado que a escola também mande tarefas que exija muita leitura, que algum adulto tem que estar junto para ler. Então, olha só, quando a criança está nessa faixa etária de 5, 6, 7 anos, ainda transitando no processo de alfabetização, as tarefas têm que ser tarefas que foram vivenciadas no período da escola e que aí haja uma extensão de continuidade do que foi feito em sala de aula, principalmente atividades manuais, e com um processo de leitura muito baseado no nível que a criança se encontra. Porque não adianta também a escola mandar um texto enorme, porque vai ter que ter algum adulto que lê. E aí vai complicar a cabeça dos pais, porque nem a criança consegue ler aquilo que está sendo proposto na tarefa de casa, e nem o adulto também, às vezes, tem essa habilidade com a leitura, ou tempo para fazer isso. Então, o que remete aos pais nessa faixa etária aí, 5, 6, 7 anos? Remete de estar juntos, alguns momentos de ler o enunciado, de conversar sobre aquela tarefa, mas delegar, deixar para que a criança possa executar. E o que remete à escola? Dar tarefas que estejam condizentes com o nível do aluno. Às vezes tem aluno que tem uma direção educativa inclusiva, por algum problema de aprendizado, alguma síndrome, alguma demanda que precisa de um olhar inclusivo. Então não adianta mandar a mesma tarefa para esta criança fazer daquela outra criança que não é inclusiva, que não tem nenhum problema no processo de aprendizado. Então, aos pais cabe sim nessa faixa etária monitorar, mas orientar e às vezes ler o enunciado. Também lá para frente, depois dos 7 anos, a criança já tem uma certa autonomia, quando ela já está tendo essa habilidade para ler e escrever, de fazer a tarefa a partir do que ela entende. Então, aos pais cabe monitorar, ver se fez, se não fez. Se os pais não têm tempo de estar em casa por causa de trabalho, de dar a tarefa como uma meta da criança durante o horário que a criança está em casa sob o cuidado de alguém. E aí, à noite, quando se chega, tem que ver se a criança fez, sim. Mas não é fazer para a criança. Cuidado, porque tem os exageros, né? Os pais que fazem para a criança para que a tarefa possa ir bem feita, olha só, uma tarefa dada pela escola é uma tarefa que tem que ser realizada pela criança para ser corrigida em sala de aula no dia seguinte. Se professores passam tarefas e não são revistos, não são avaliadas, não são corrigidas em sala de aula, não adianta nada se ter tarefa. Mas os pais, então, não podem fazer pela criança.
Mesmo que elas não saibam ler direito ainda, os pais podem fazer o enunciado, explicar o que tem que ser feito, mas quem tem que fazer é a criança. E também o exagero exatamente da escola carregar muita tarefa que vai sacrificar muito tempo da criança para aquela atividade que poderia estar sendo mais preenchida com outras coisas do dia a dia, né? E aí vai fazer com que também a tarefa seja muito longa, com muito conteúdo que não condiz com aquela faixa etária. Então, nesse sentido, respeitar a faixa etária e para cada faixa etária se posicionar. Por exemplo, na adolescência, o que eu faço com isso? Eu tenho que cobrar se fez. Então, eu tenho que olhar, porque se você perguntar para o adolescente, você fez a tarefa de casa? Você fez a tarefa da escola? Aí o adolescente vai falar, fiz, só que não fez. Né? Aí, às vezes, tem pai que se assusta porque tem lá uma lista enorme de vistos ou de recados que não fez a tarefa, não fez a tarefa. E às vezes passa meses e os pais não se atinam para isso, como se estivesse abandonando esse adolescente. Não, é necessário monitorar, não basta perguntar, tem que ver se fez. E quiser ir mais a fundo, dialogar com o que foi feito para saber se a pessoa fez de forma a contento, se ela se interagiu com este fazer. Então é necessário os pais definirem o tempo que a criança tem que fazer a tarefa. Para idades menores, eu definiria que fosse em horário que algum adulto responsável pela criança está em casa. Se não for um dos pais, então que seja aquela pessoa responsável, que aí os pais podem estar cobrando deste adulto que está em casa. Então esta é uma perspectiva. Porém, se não tem este adulto com condições de acompanhar a tarefa da escola que a criança tem que fazer, então que este horário seja definido quando os pais estão em casa ou o responsável direto da criança está em casa. Porque em muitas situações o pai ou o adulto vai ter que estar monitorando essa tarefa. Depois, quando entra na adolescência, até um pouco antes também, quando a criança já está naquela fase ali do quarto ano, né, quinto ano, principalmente quinto ano para sexto ano, que aí ela já tem uma certa autonomia para estar desenvolvendo isso. E é importante também, gente, que a escola faça esse papel de ir fazendo estímulo da criança a fazer a tarefa. Tem várias formas de se desenvolver isso, mas isso vai por conta muito dos pedagogos, né, de como fazer esse estímulo. Porém, depois de uma certa idade, que já existe uma autonomia do fazer, aí a ideia é, olhe para ver se fez a tarefa, não basta perguntar se fez. Então é necessário o monitoramento. A regra vale sempre. Matéria estudada, matéria vista na escola, matéria estudada no dia. Não deixar acumular conteúdo. Lembrando, né, gente, que muitos pais de hoje não tiveram pais que acompanharam eles nas tarefas de casa, de escola, na casa, e não teve nenhum problema no desenvolvimento educacional. Então existe um exagero neste olhar, né, do tarefismo aí, entre aspas, que às vezes a escola quer para mostrar que está tendo serviço, que está tendo conteúdo, mas a questão não é bem esta. Então essa interatividade de pais monitorando e escola também entendendo o que mandar para o filho desenvolver, pode ser uma boa forma de diálogo com a escola, onde se houver defasagem do aluno de que não está se fazendo a tarefa em casa, a escola tem que fazer contato com a família, e se também os pais percebem que essas tarefas estão muito exageradas, ou há casos até que a escola nem manda a tarefa, de estar investigando também o porquê disso, se é por conta de uma metodologia da escola, que aí se faz essas coisas em sala de aula, ou não. Então fica aqui este tema, essa pergunta, se os pais devem fazer as tarefas de escola com os filhos. Então fica esse tema, porque é uma questão muito delicada no cotidiano de todas as famílias que têm crianças e adolescentes na escola. Então vamos dando sequência nesta série, Família e Escola, e espero que você esteja gostando dessa sequência. Qualquer dúvida pode fazer contato comigo, estarei à sua disposição, ok? Até a próxima!